Se tem uma coisa que muita gente começou a levar em consideração nos últimos tempos, é a possibilidade de viajar de motorhome, de fazer turismo dessa forma muito diferente, carregando a sua casa nas costas. Mas antes de comprar um motorhome, você pode alugar um motorhome, experimentar tudo isso sem ter que comprar um carro imenso, caro, mesmo uma Kombi se quiser economizar. Mas afinal de contas, quanto custa de fato alugar um motorhome no Brasil? Hoje eu vou te falar tintim por tintim, centavo por centavo, quanto custa alugar um motorhome aqui no nosso Brasilzão, para você dar um rolê aí final de semana, um mês de férias, sei lá. Fica aí até o final, eu já vou te mostrar como é que isso funciona. Bom, e se você está chegando aqui por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Filomena Estradeira. A Filomena Estradeira é essa Kombi aqui, esse projeto todo. E aqui nós falamos dessa cultura de se construir motorhomes e se construir casas em carros muito pequenos, ou às vezes até uns maiores. Se você não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo. E se você já é uma pessoa que vem aqui há muito tempo e sabe como isso tudo funciona, considere apoiar o canal a partir de R$ 2,99. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo mais sobre como ser um membro da Filomena. Bora falar quanto custa de fato para alugar um motorhome aqui nessas terras brasileiras. Será que é caro, cara? Eu acho que não é muito barato não, hein? Antes de tudo acontecer e eu chegar de fato quanto custa alugar um motorhome, a gente precisa explicar algumas coisas de fato como que acontece esse aluguel de motorhome aqui no Brasil. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo do que os outros vídeos que eu tenho feito aqui no canal, tá bom? Mas fica aí que eu vou te explicar tudinho, vai ficar bem joinha. A primeira coisa que eu preciso explicar é como que eu cheguei nesses valores. Eu selecionei 3 empresas do Brasil que já alugam motorhome, algumas há muito tempo e outra um pouquinho mais nova nesse assunto. E eu vou falar quais empresas são, porque você pode procurar isso aí no Google e vai ter o mesmo resultado do que eu. Então eu procurei 3 empresas. A primeira é a Kirsch, que eu nunca sei falar esse nome, é Kirsch. A segunda é a Trelemar. E a terceira é o Vandão. O Vandão é o único desses daí que é do estado de São Paulo. Todas as outras estão para o sul. Essas 3 empresas têm os valores ali no site, ou se não é no site, você faz um cadastro ali, eles te mandam, é bem tranquilo você acessar o preço. Todas essas empresas têm vários tipos de motorhome, tem classes, né, de motorhome. Então tem desde os pequenininhos, que são vans, os menores que eles têm, trailer, algumas têm trailer também, você pode alugar um trailer, e até algumas que têm ônibus. Se você quer alugar um ônibus, dificilmente você vai encontrar um lugar que deixa você ir dirigindo, você vai precisar de um motorista. Então, para essa pesquisa aqui, eu me ative em motorhomes pequenos, motorhomes feitos em van, com menos de 6 toneladas, e com menos de 9 ocupantes, né, meio óbvio, não vai caber tudo isso aí no motorhome numa van mesmo, e que a gente consegue dirigir com a CNH B, a primeira CNH que todo mundo tem, beleza? Então essa foi a pesquisa em cima desses modelos mais simples e menores de motorhome. É importante deixar claro que todos esses valores que eu cheguei é a média, né, como eu já disse, e todos é do equipamento mais simples, do motorhome mais simples que cada empresa tem. Geralmente é uma van, uma Sprinter, uma Master, alguma coisa assim, super equipada, tem tudo, completinha. Tem geladeira, forno, água, obviamente, banheiro, placa de energia solar. São vans bem legais, assim, bem bonitinhas. Todas a diesel também e todas devem consumir mais ou menos aí uns 7, 8 km por litro, tá bom? Só pra gente entender melhor aí de que equipamento que a gente tá falando. Tem equipamentos que são bem mais caros e nessas empresas não tem, mas tem empresas que alugam, por exemplo, o Kombi Home e que a gente pode falar disso em outro vídeo. Mas mesmo precisando da CNHB, todas essas empresas exigem que você tenha a CNHB há pelo menos 5 anos. Você tem que ter esse CNH há 5 anos. Então, meu amigo, se tu tem 19 anos, 20 anos aí, quer juntar os camaradas para ir pra praia, nesses lugares assim você não vai conseguir locar. Pode ser até que você encontre uma ou outra aí que loque, mas nessas maiores você não vai locar. Você precisa de 5 anos de CNH funcionando aí, beleza? Outra coisa que você precisa saber é que todas essas empresas têm restrições ou regras específicas para levar pet. Se você quer levar o seu cachorrinho, o seu gatinho para dar um rolê, algumas não é permitido e algumas outras é, mas tu tem que pagar uma taxa extra para levar seu pet. E a média dessa taxa extra fica em R$250, tá? Se você quiser levar seu cachorrinho para dar um rolê aí, então você vai ter que pagar uma taxa extra aí de 250 mangos pelo período inteiro da locação, 250 conto ali essa taxa. Cachorro,
Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Outra coisa importante para saber, galera, é que você não consegue alugar esse carro por um dia, não existe uma diária. Você vai alugar ele por pelo menos 3 diárias quando você não estiver na temporada. Em alta temporada, essas regras mudam e algumas exigem, sei lá, que você precisa ficar com esse carro pelo menos 7 dias, algumas 10. Então muda de caso para caso. Mas pelo menos fora de temporada, você vai precisar ficar com o carro 3 dias. 3 diárias é o mínimo, tá? Ah, e claro, e além dessas restrições, tem um tanto que você pode dirigir por dia, você não tem quilômetro ilimitado. Isso é igual como quase qualquer outro aluguel de automóvel que você tem no Brasil, né? Nessas empresas, a média que você vai poder andar ali fica entre 300 e 350 quilômetros por dia. Você não pode passar isso. Na verdade, você até pode passar, mas aí você paga R$1 a mais por quilômetro rodado. Se bem que 300 quilômetros por dia é uma pernada legal, né? Dá pra dar... É que essas vans andam rápido, né? Então vai que vai. Todos esses aluguéis, obviamente, têm seguro. Em algumas, o seguro já está embutido na diária. Em outros não, ele vem descrito ali quanto que é o seguro, mas também não é uma coisa muito cara não, e eu vou falar lá no fim quanto custa um seguro, mas é tranquilo. Mas todas elas têm seguro, você precisa ter um seguro ali para você poder andar com o seu motorhome aí, né? Isso aqui é muito importante, ó. Você vai ter que pagar uma taxa de limpeza. Sabe quando você aluga apartamento no Airbnb? Que depois lá no final tem a taxa de limpeza? Pois é, no motorhome é a mesma coisa, você paga uma taxa de limpeza e aqui nessas 3 empresas, a média que eu consegui chegar ali está em mais ou menos R$250. Então não importa se você vai alugar esse motorhome por 3 dias, que é o mínimo, né? Ou se você vai alugar esse motorhome por um mês, no final tu vai pagar esses 250 mango aí, que é a taxa de limpeza do uso desse motorhome, né? Alguém tem que limpar o trem depois que termina, porque fica todo sujo, né? Então, 250 mango você tem que separar já aí na sua carteira para taxa de limpeza. Vai anotando tudo aí que depois a gente faz uma conta no fim que vai ficar bem legal. Outra coisa que é importante saber é que você vai ter que deixar um calção lá. Eu sempre achei esse nome muito engraçado, velho. Como é que deixa calção lá, velho? Eu já vou deixar as carças para alugar esse negócio, ainda vou ter que deixar o calção lá. Muito engraçado esse nome. Você tem que deixar um calção lá. Para quem não sabe, não está acostumado com esse termo, calção é uma grana que você meio que deixa ali para caso você faça alguma bobeira ali com o equipamento e tem essa grana ali, né, para ajudar na história ali, para como que vai resolver essa história. Geralmente é um cheque ou passa no cartão e depois estorna do cartão, isso é tranquilo. Mas esse valor é pesado, viu? A empresa mais barata dessas daí, elas cobram R$3.500 de calção e a mais cara R$6.500. Lógico, eu tô falando do equipamento que eu pesquisei, tá bom? Que foi o equipamento mais simples que cada uma tinha, inclusive. Era a van mais tranquila ali, rodado simples, todas as van bem completas. E, finalmente, quanto custa uma diária de um trem desse, Fabu? Quero saber, eu tô ficando ansioso aqui já para saber. Gente, na média, a diária de um carro desse, com tudo isso que eu expliquei, que tem que pagar a taxa de limpeza a mais, que tem, enfim, todas essas coisas, a diária do carro em si sai por volta de R$750 a diária. E só aluga por mais de 3 dias, hein? Vocês prestaram atenção nisso. Se você for parar para pensar, ok, não sai barato, não é uma coisa extremamente barata assim não, quando você põe na ponta do lápis. Mas também esses equipamentos que eles alugam são equipamentos muito caros, não é simples e lógico, é um risco, né, meu, colocar o equipamento na mão de uma pessoa aí que a gente nem conhece sempre. Cada um usa de um jeito. É muito diferente, por exemplo, um motorhome que é alugado para um motorhome que tem um dono só. O uso é muito diferente, né? São coisas absurdamente diferentes, assim, não tem nem como comparar. Então, lógico que o desgaste desse equipamento é muito maior e, lógico, isso aí vai refletir no preço dele, do custo, né, que tem aí, que você vai pagar na sua locação. E agora que eu já falei com esses valores todos soltos aí, a gente vai fazer uma simulação mesmo. Essa simulação, ela tem lá no site do Vandão. Quando você pede o orçamento, já tem lá tudo escrito, é uma belezinha, lindo. E eu coloquei umas coisas a mais ali que a gente precisa entender também, que fazem parte dessa história toda, né? Eu peguei a van mais básica que eles têm, se chama Otion, se eu não me engano. Acho que é esse o nome, Orion, Otion, não, é Otion mesmo, é Otion. 3 diárias e você pode andar 1000 quilômetros nessas 3 diárias, dá 333 quilômetros por dia. Se você andar a mais, você vai pagar R$1 o quilômetro a mais, né? Tá, beleza, você pode andar. A diária lá dessa van, no Vandão, ela tá R$776. Então vamos fazer a conta aí, vou colocando aqui do lado, acho que aqui talvez, acho que sim, aqui é legal. R$776 a diária. Nesse lugar você paga mais R$45 de seguro por dia, então tem que colocar aqui mais R$45 de seguro por dia. A taxa de limpeza ali é 270 mangos, então você vai colocar mais R$270 aí que vai compor. Isso é o básico do básico, né? Para você poder sair com o motorhome e entregar o motorhome. Só aí
já ficou R$ 2.733, beleza? Isso é o mínimo que você vai gastar para pegar o motorhome e ficar com ele 3 diárias e devolver depois. Mas tem mais algumas coisinhas que você vai ter que gastar no meio desse caminho, né? Que não tem como. Se você saiu, você já vai gastar diesel, né? Não é o mínimo, né? E eu fiz a conta considerando que você vai rodar os 1.000 km nesses 3 dias. Você vai gastar toda a sua cota aí que você pode andar com esse carro e também não vai gastar mais, né? Então, para rodar esses 1.000 km, eu coloquei na média, eu não lembro quanto que eu fiz a conta, deve ter sido 7 ou 8 km por litro de diesel S10, que é o diesel que esses carros mais modernos usam. Você vai precisar aí de 142 litros de diesel. E o diesel aqui tá numa média de R$ 3,40, R$ 3,40 e pouquinho. Então, considerando a R$ 3,40, vai dar R$ 482 de diesel. Então, se você vai rodar esses 1.000 km, você vai pagar toda a locação, mais R$ 482 de diesel, que já dá 3.215 mango aí para você ficar 3 dias e rodando bem, né? Porque 300 km por dia dá para ir longe, dá para ir legal. E eu vou colocar mais uma coisa aqui na conta que é muito importante. Se você é uma pessoa que está alugando um motorhome, muito provavelmente você não vai querer fazer um wild camping, você não vai querer ficar no meio do mato, assim, isolado de todo mundo, você vai querer no mínimo uma estrutura para acampar. Eu tô chutando isso, tá? Na verdade, essa é a maioria dos casos. Então você vai ficar em um camping. Em um camping também paga diária. E esse motorhome, no caso em que estamos falando, ele cabe em 3 pessoas no pernoite ali, tranquilo. Então, diária para 3 pessoas em 3 dias. Eu vou colocar aqui a diária a R$ 40, que é uma diária aqui que na minha região é uma diária ok, é mais ou menos isso que custa mesmo. Tem uns que custam mais, uns que custam menos, mas a média é essa. De diária por dia, 120 conto, vezes 3 dias, R$ 360 de diária. Então vamos lá considerar para recapitular e fechar essa conta? Bora? Você foi lá, pegou o motorhome, já com as diárias, já com o seguro, já com a taxa de limpeza, já considerando o dinheiro do diesel para rodar todos esses 3 dias aí, rodar razoavelmente bem, os 1.000 km, mais o camping, você vai pagar R$ 3.575 para ficar esses 3 dias com o motorhome. Aqui eu ainda não estou incluindo o seu custo com pedágio e, obviamente, seus outros gastos aí, né? Com passeio, com alimentação, enfim. Mas por baixo, com o motorhome ali, você vai gastar R$ 3.575 para ficar 3 dias com esse motorhome. Legal? E aí, tinha essa curiosidade? Queria saber como é que isso funciona? Só pra gente ter uma ideia, esses 3.575 é mais ou menos 1/4 do que eu gastei pra fazer a Filomena toda. Tem um vídeo aqui falando quanto que eu gastei pra fazer a Filomena. Se você não viu, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que é bem legal. Óbvio que a gente tá falando de coisas absolutamente diferentes, não dá nem pra comparar, né? Mas é só a título de curiosidade mesmo. É, cara, não é muito barato não, mas também depende, tem que se programar, né? É o que eu digo, às vezes tem que se programar e vamos ver aí o que que dá. Dá, sei lá, se tem grana, dá, né? Eu não teria grana pra pagar isso não. Mas se você tem grana, vai, deve ser legal pra caramba. Não deve ser legal, não, é legal pra caramba. Imagina, o motorhome é lindo, cara, é legal pra caramba. Essa era uma dúvida que eu tinha também, era uma dúvida que já vinha comigo há algum tempo. Eu queria saber exatamente quanto que custa alugar isso, uma coisa muito legal, né? E fazer o vídeo certamente ajudou pra isso. Foi um trabalho de pesquisa meio longo, tive que mandar uns e-mails, voltava uns e-mails ali pra saber umas coisinhas. Mas tranquilo, temos aí então o valor. E eu ainda vou fazer um vídeo com os valores de aluguel de Kombi Home. Existem algumas empresas no Brasil que alugam Kombi Homes e são valores um pouco mais abaixo do que esse, né? Afinal de contas, é um custo muito menor operar uma Kombi Home do que operar uma van gigantesca aí. Funciona de outro jeito a história. Gostaram desse vídeo? Vocês tinham essa curiosidade para saber também quanto que custava alugar um motorhome no Brasil? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, o meu muito obrigado de ter ficado até aqui. E se esse conteúdo te ajuda de alguma maneira, considere ser membro do canal. A partir de R$ 2,99 você já pode ser um filomeninho. Isso é muito da hora. Galera, meu muito obrigado. Assistam esses 2 vídeos que estão passando aqui do lado que devem ser bem legais. E até o próximo. Valeu! Pensar agora nesses últimos tempos é em alugar. De novo, tempos home, de viajar, coisa de... E lá vamos nós. De novo. Legal, né?